Fala pessoal, tudo bem? Felipe Moraes, especialista em branding, inovação e planejamento, sócio da FM Consultoria, e estamos mais aqui em mais um episódio do Pode Planejar. E como eu falei no vídeo anterior, para quem não acompanhou, eu vou repetir toda vez que eu começar um vídeo novo. Hoje eu tô aqui, tirei essa sexta-feira à tarde para fazer vários vídeos, então vocês vão ver vários vídeos com a mesma camiseta, com o mesmo óculos, com o mesmo fundo, porque eu tô aqui no Museu do Ipiranga, que é um museu que eu tenho uma ligação muito forte. Eu cresci no Ipiranga, meus pais são do Ipiranga, eu moro no Ipiranga hoje, e eu resolvi fazer algo ali. Tá um solzinho gostoso, tá um ambiente muito gostoso aqui, tá um calor gostoso, tô até de bermuda, mas isso eu não vou mostrar para vocês. E os episódios, alguns episódios, não sei quantos que eu vou conseguir gravar, depende da bateria do celular, depende do sol, depende de uma série de coisas, mas eu quero gravar alguns episódios aqui com esse fundo maravilhoso. Ó, vou até sair da tela para vocês verem que fundo maravilhoso que é o Museu do Ipiranga, extremamente inspirador. Bom, no episódio anterior eu falei para vocês sobre o segredo da Shein. E um dos segredos da Shein, né, o grande segredo da Shein, na verdade, ele é dados. Ele é o uso de inteligência artificial para dados. E aí, nesse 8º episódio do Pode Planejar, espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando. Estou recebendo alguns feedbacks muito positivos, o que está sendo muito bom. E espero que vocês gostem. Agora eu vou falar para vocês, dado e tecnologia. Não tem como a gente fugir mais, pessoal. Eu vou usar uma frase que eu usei no episódio anterior. Usar ChatGPT, Gemini, Leonardo AI, Midjourney, simplesmente para criar texto, para criar imagem para Instagram ou fazer algum tipo de pesquisa, não dá mais. Vocês estão muito... Quem faz isso está muito atrás. A gente precisa usar a inteligência artificial a nosso favor, principalmente na parte de dados. Eu tenho um queridíssimo amigo, conheci o ano passado, fui fazer uma gravação no podcast dele, ficamos muito amigos. Inclusive é meu vizinho aqui no Ipiranga, o Bruno Brambrilha. Foi chefe de Digital Officer da DM9, cara fantástico, que trabalha com dados hoje. Hoje ele tem uma empresa, a Datalogando, né? A gente até ia fazer uns cursos, eu errei, ele sabe disso, que eu já pedi desculpa para ele umas 10 vezes, eu não consegui montar o cronograma a tempo, e eu nem sei se ele vai tocar o projeto, mas isso é outra história. E o Bruno é um cara que eu indico vocês seguirem. Vocês vão ver que todos os vídeos eu tento indicar alguém para vocês seguirem. São pessoas que eu sigo, são pessoas que são minhas referências e eu estou passando para vocês. Então vamos aqui na colinha. A transformação digital tem que ser uma realidade. Pessoal, eu escrevi um livro sobre transformação digital e eu lancei esse livro em 2020. Então eu escrevi ele em 2019 e o lancei em 2020. Infelizmente, por causa da pandemia, não consegui fazer uma noite de lançamento, noite de autógrafo, mas eu fiz esse lançamento. E é impressionante, porque outro dia eu encontrei um aluno meu num restaurante, e aí eu estava sozinho, ele também, a gente sentou para conversar. Ele falou, putz, Felipe, eu estou num projeto lá na empresa de transformação digital, eu comprei seu livro. Sabe que eu fiquei chateado com o seu livro? Já assustou, né? Falei, opa, o que aconteceu que você ficou chateado com o meu livro? Ele falou, cara, eu fiquei chateado com o seu livro, porque muita coisa do que você fala no seu livro, que tem 5 anos, as empresas não têm a visão hoje de fazer. Falei, eu mostrei seu livro pro meu chefe, ele falou, pô, legal. Ele até leu, gostou pra caramba. Ah, mas a gente não tem cultura aqui. Ah, mas é difícil aprovar com a diretoria. Um dos primeiros caras que eu comecei a seguir até hoje, eu gosto muito, é um cara que a gente não tem uma baita amizade, mas a gente tem uma excelente relação, e eu sou muito fã dele, ele sabe disso, e graças a Deus eu sei que ele também gosta muito de mim, porque ele já falou isso pra mim algumas vezes, e já falou para outras pessoas que chegou até mim, que é o Romeu Buzarello. O Romeu, uma das primeiras palestras que eu assisti do Romeu, ele falou o seguinte, sabe por que o digital é difícil? Porque o digital é 100% mensurável, você tem que ter peito para fazer o digital. E isso o Romeu tem muita razão. Só que isso o Romeu falou em 2007, 2008. A gente tá em 2025. Eu tô gravando esse episódio no dia 3 de outubro de 2025. E eu vou falar para vocês que, infelizmente, o Romeu ainda tá certo. Então a transformação digital, pessoal, ela tem que ser uma realidade. Ela não pode ser algo, vamos entrar na transformação digital, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um e-commerce. Eu já ouvi isso. Nossa transformação digital, o que é? Nossa, a gente vai digitalizar, agora não tem mais arquivo, é tudo na nuvem. Cara, a transformação digital vai além disso. O comportamento humano, cada vez mais seletivo. Se a gente não tem, como a Shein faz, que usa toda a inteligência artificial, todos os dados, toda a tecnologia, para conseguir fazer uma customização de uma campanha, que isso hoje dá para fazer, não hoje, né? Faz tempo que você já consegue fazer banners automatizados.
e mostrar uma campanha para uma pessoa que aquilo vai ser relevante para ela, o que a gente está fazendo? Vocês ainda recebem e-mail marketing que vocês têm certeza que esse e-mail marketing é a mesma arte para todo mundo? Pessoal, desculpa, eu falo isso desde 2010, quando eu comecei a dar aula, que uma advogada de 25 anos que mora em São Paulo, no bairro dos Jardins, não compra igual uma advogada de 25 anos que mora na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro. Não compra igual. Mas se você vai olhar a base, são duas mulheres de 25 anos advogadas. Cara, não é assim. Então a gente tem que trabalhar por quê? Porque o comportamento humano está mais seletivo. E o comportamento humano, a tecnologia ajuda, mas pessoal, às vezes a gente não muda. Eu vou contar um caso bem rapidinho para vocês que aconteceu comigo há 15 dias atrás. Eu tenho uma filha de 15 anos, né, quem me acompanha sabe, a Fernanda. E a Fernanda, ela chegou para mim no sábado e falou: pai, me leva no shopping que eu preciso comprar um headphone. Tá bom. Fomos no shopping, ela tem o dinheirinho dela, ela ganha mesada minha, ganha mesada da mãe dela, eu não sou mais casado com a mãe dela. Ela ganha mesada da mãe, ganha mesada minha, ganha um dinheirinho do meu pai e da minha mãe todo mês, então ela tem o dinheirinho dela. Eu falei: tá bom, então vamos lá, você quer comprar, vamos lá. Né? E ela já tá com 15 anos, já se acha adolescente, adulta, vou comprar com meu dinheiro, ótimo, vamos lá. Comprou um headphone da JBL, pagou R$350, estava uma promoção na Fast Shop, ela pagou R$350, R$360, e beleza. E aí ela foi. Voltamos para casa, eu tava no carro, eu tava com a minha ex-namorada no carro, eu e ela, né, não vou falar o nome, não precisa, mas minha ex-namorada tava no carro, e a Fernanda colocou o fone de ouvido e colocou uma música, começou a ouvir, eu e minha ex-namorada, a gente colocou um som do meu celular e começamos a ouvir. E aí quando eu deixei minha ex-namorada na casa dela, eu voltei com a Fernanda no carro, falei: por que você quer comprar o fone? Falei: sabe por quê? Porque às vezes você e ela estão ouvindo uma música que vocês querem e não é a música que eu quero, então eu comprei o fone para ouvir a música que eu quero no meu celular. Pô, legal, bacana. Só que eu lembrei de uma coisa. Quando eu tinha 15 anos, eu juntei no Natal o dinheiro que meus avós me deram, o dinheiro que as minhas tias me deram, o dinheiro que eu tinha guardado, que eu tinha mesada também. Na verdade, 15 anos eu já trabalhava. Eu tinha um pouco de salário, 13º, alguma coisa assim. E eu peguei esse dinheiro e fui no shopping e comprei o Discman. O Discman era um aparelho. Quase que aconteceu um desastre aqui. Vamos segurar um pouco, tá ventando um pouquinho. O Discman era um aparelho em que você colocava um CD, botava um headphone e ia ouvindo. E você ia ouvindo o headphone. Sabe por que eu quis comprar? Porque o meu pai e minha mãe, quando a gente saía para almoçar, quando saía para jantar, quando ia viajar, meu pai e minha mãe colocavam na Antena 1 e eu não gostava das músicas da Antena 1. Então eu colocava no meu Discman, Queen, Metallica, andava com uma sacolinha com vários CDs e ia trocando o CD. Né? Só que hoje a tecnologia, o que ela facilitou? Eu pego o meu celular, eu tenho 2.000 músicas no meu celular, eu pego o meu celular, conecto no Bluetooth do carro e vou ouvindo as músicas que eu quero. E minha filha fez isso. Por que eu quero falar isso pra vocês, que o comportamento está mudando? Só que é a mesma coisa que a Fernanda fez. Quando eu tinha 15 anos, eu tenho 46 hoje, ou seja, 31 anos atrás, eu fiz exatamente o que a Fernanda fez. A gente só mudou o aparelho. Mas entendem que às vezes o comportamento humano ele é mais seletivo, mas ele acaba reproduzindo o que a gente já fazia. Hoje, a Fernanda, de sábado, às vezes o que ela faz? A mãe dela vai sair e tal, a mãe dela pega um iFood, pede uma pizza pra ela, chega a pizza, a Fernanda come, toma lá o seu suquinho, põe na Netflix e assiste televisão. Quando eu tinha a idade dela, meus pais saíam bastante também, saem até hoje, né? Meus pais estão casados há 50 anos, fizeram esse ano 50 anos. O que a gente fazia? Pegava isso daí também. Pedia uma pizza pelo telefone, chegava a pizza, Coca-Cola, passava na Blockbuster, alugava 2 filmes e ficava em casa assistindo enquanto meus pais iam no jantar. Então, o comportamento humano está mais seletivo, mas se a gente tem que usar dados e tecnologias, eu tenho que entender o que está acontecendo no dia a dia. Então, esse tipo de comportamento que eu estou falando para vocês é um comportamento que vem de geração para geração, a tecnologia muda, mas o comportamento se mantém. Como é que eu sei disso? Com dados, com tecnologia. Com ferramentas que vão me ajudar a trabalhar esse comportamento, esse entendimento de comportamento. A IA tem que estar no dia a dia das marcas, como eu falei para vocês. A inteligência artificial, ela não pode ser usada só para rede social, tem que ser usada para tudo, porque a IA me ajuda a captar dados e a entender os dados.
Esse é o grande lance, não é só captar os dados, porque às vezes a gente faz captação de dados, eu uso muito IA para pesquisa, né, como estrategista, eu tenho que ter muitos dados para embasar campanhas, inclusive agora mesmo eu estou montando uma nova startup sobre futebol e estou pesquisando muito no ChatGPT, no Gemini, esqueci a outra ferramenta que eu uso, Propex, alguma coisa assim, esqueci, desculpa, para pesquisar dados, e a gente vê dados que não batem. Então a gente tem que ir atrás da fonte, né, para dar uma olhada. A IA generativa para comunicar o one-to-one. Então foi o que eu falei para vocês. Hoje a gente consegue entender através de inteligência artificial, através de dados, através de tecnologia, qual é o comportamento das pessoas, o que as pessoas querem, o que as pessoas não querem e como é que eu trabalho isso com elas. Para liderar a indústria daqui 5 anos, é preciso que a inteligência artificial comece a ser usada hoje. Isso é um estudo da Forbes. Para quem não conhece, eu não só leio a Forbes todos os dias, como eu também sigo eles nas redes sociais, no Instagram principalmente, porque vira e mexe tem dados e matérias muito interessantes ali. Forbes é uma das revistas de maior prestígio global de negócios. Aqui a gente tem a Exame, que é outra que eu leio também bastante. E ela fala isso. Você quer liderar a indústria daqui 5 anos? Comece a usar a inteligência artificial agora. De novo, não é usar a inteligência artificial para criar post para Instagram. Humanizar a comunicação. Muito se fala, mas com a IA será cada vez mais possível. Só para vocês saberem, eu tenho um roteirinho aqui, tá? Eu vou seguindo aqui. É minha cópia. Minha cola, desculpa. Pessoal, temos que humanizar a comunicação. Humanizar a comunicação não é colocar o Ronald McDonald na campanha. Isso também é, mas não é só isso. Humanizar a comunicação é ter uma linguagem que as pessoas vão entender. Uma linguagem fácil. Eu lembro quando eu trabalhava para a Panasonic, o Vitor Vieira, outro cara que é fantástico, queridíssimo amigo, adoro o Vitor. O Vitor é um cara assim, dos caras mais inteligentes com os quais eu trabalhei. Hoje ele está na Fastcob, que virou Rise 7 agora. E o Vitor, ele transformou a comunicação da Panasonic, e a gente, lógico, que deu todo o apoio para ele, porque ao invés de ele falar que uma televisão da Panasonic tinha o Surround Blaster Master Cluster, você tem a tecnologia do cinema. Tem um livro que eu gosto muito, que chama O Jeito de Jeff Bezos Escrever. É do Carmine Gallo, é um autor que eu adoro. Ele fez os livros do TED, fez um livro de storytelling muito bom. O Carmine Gallo é um cara que eu gosto muito. Eu tenho acho que uns 4 ou 5 livros dele. Tenho 2 do TED, tenho do storytelling, tem esse do Jeff Bezos e acho que eu tenho mais um dele. Não vou lembrar de cabeça agora. Até porque recentemente eu mudei de casa e todos os meus livros ainda estão encaixotados, então eu não vou lembrar de cabeça, porque antes os livros ficavam na minha frente no escritório, então eu conseguia ver. Bom, o Carmine Gallo ele fala o seguinte: o Jeff Bezos ele tem uma técnica que é muito usada, que ele usa, não é uma coisa que o Jeff inventou, é uma coisa que já era usada, ele usa, que ele escreve para uma criança de 10 anos. Então se uma criança de 10 anos entender a sua campanha todo mundo vai entender. Eu lembro uma vez, eu virei até piada na Publicis, mas eu conto isso com o maior orgulho. Ia rodar um comercial da Nestlé, na Band. Eu passei a mão no telefone e liguei para minha avó. Vó, vai passar um comercial aí na Band da Purina Proplan, que era a marca que eu cuidava da Nestlé. Assiste. Putz, 1 ano depois eu saí da Publicis, 1 mês depois. 2 anos depois eu voltei pra Publicis. Aí eu voltei e o cara do marketing falou assim: eu te conheço, você virou a piada aqui. Eu falei, por quê? Porque você usou a sua avó para checar a campanha. Eu falei, cara, eu usei a minha avó primeiro porque meus avós queriam que eles tivessem orgulho de mim. Então eu queria que eles vissem na televisão algo que eu trabalhei para colocar lá. Segundo, que eu queria entender se meu avô e minha avó tinham entendido a mensagem. Porque se meu avô e minha avó tinham entendido a mensagem, todo mundo entendia. Então era isso que eu queria falar de humanizar a comunicação. E IA e tecnologia nos tira do achismo. Isso é muito importante. Obrigado, pessoal.